Hare Krishna, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Nessa terça-feira chuvosa, 6h30 da noite, vamos começar aqui mais uma leitura da Bhagavad Gita, como ela é, com tradução e comentários de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Boa noite, Vitor, Hare Krishna. E hoje nós vamos ler o verso 8 do capítulo 2. Esse verso, ele é o verso seguinte, é um verso muito importante da Gita, que é o 2.7, o verso 7 do capítulo 2. Então, o verso 7 é o momento em que Arjuna ele vai se render a Krishna, vai pedir que Krishna o instrua, vai se colocar ali como discípulo de Krishna, e pede que Krishna o instrua, o guie, Então é um verso muito importante, que ele vai dizer que ele não é capaz de resolver aquela situação que ele está vivendo de ansiedade, de medo, em relação à guerra sozinho. Então ele vai pedir ajuda, A rendição tem relação com isso também, de você pedir ajuda. E hoje então é a continuação desse verso. O verso 8, também é muito interessante, porque ele vai continuar a falar sobre esse tópico da rendição, da importância do mestre espiritual e etc. Prabhupada deu um significado bem legal nesse verso, assim, com muitos tópicos a serem falados, e a gente vai tentar comentar um pouquinho aqui, tá? Vamos ver quem está ao vivo aqui com a gente, Vitor Ramos, que eu já dei boa noite, e também o Jair Kavitioli. Hare Krishna, Jair, boa noite. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo Bhagavad Gita como ele é. Capítulo 2, intitulado Resumo do Conteúdo do Gita, verso 8. Boa noite, Arley, Hare Krishna. Como é que é essa melodia? Nahi prapashyami mamapa nudya yachokam uchoshana indriyayanam avapya bhuma vasapatna ridam Rajan Suranam Apichadipatyam. Não, ri, de certo, prapashyami, vejo, mama, meus, apanudyat, pode afastar, yat, aquilo que, shokam, lamentação, uchoshanam, secando, indriyanam, dos sentidos, avapya, conseguindo, Bhumo, sobre a terra, Asapatnam, sem rival, Ridam, próspero, Rajam, reino, Suranam, dos semideuses, Api, mesmo, Cha, também, Adipatyam, supremacia. A tradução diz o seguinte: não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável com soberania, como a dos semideuses dos céus. Olha só a importância desse verso, eu vou até repetir aqui, mas vamos já memorizar essa primeira ideia bem potente dentro desse verso, que é Arjuna dizendo, olha, não serei capaz de suprimir esse pesar, nem que eu alcance, que eu conquiste, que eu ganhe tudo. É interessante pensar nisso, Nem que a gente alcance e ganhe tudo, sozinhos não vamos conseguir resolver nosso problema, nosso vazio, nossa perplexidade. Então vou repetir o verso mais uma vez. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus.
Ou seja, logo depois de se render a Krishna, Arjuna, ele confirma, né? Olha, sozinho eu não sou capaz, nem que eu ganhe tudo, né? Um reino inigualável, eu vou conseguir suprimir esse pesar que eu estou vivendo aqui, tá bom? Então vamos começar aí a comentar os comentários de Prabhupada, que é maravilhoso esse comentário dele. Deixa eu só dar boa noite para quem chegou. Kazé Hare Krishna, sempre aqui com a gente também. Odd, que acabou de sair daqui, estava aqui com a gente uns dias. E Lila Katá, minha irmã espiritual querida, lá de Pernambuco, eu acho, né? Se não me engano. Hare Krishna. Bom, vamos começar a leitura. Embora Arjuna estivesse apresentando muitos argumentos baseados no conhecimento dos princípios da religião e dos códigos morais, parece que sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Shri Krishna, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema. Só nesse primeiro período aqui, Paraíba, desculpa Lila, Paraíba. Só nesse primeiro período aqui, né, essas primeiras 3 linhas de Prabhupada, já dá pra gente comentar algo que ele fala aqui que é bem interessante. Ele diz que os argumentos de Arjuna, né, eles estavam embasados nos princípios religiosos, ou seja, no Dharma, e também nos códigos morais, né, daquela sociedade védica que era top de linha, né, nada comparado à sociedade de hoje. Mas, enfim, são argumentos válidos porque estavam dentro da religião, dos princípios da religião, né, dos princípios do Dharma e também dos códigos morais. Tem alguém chamando aqui no portão. Mas é interessante, né, como o Prabhupada vai dizer aqui, que sem a ajuda do mestre espiritual, que é o representante de Krishna, né, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema. Ou seja, o que Prabhupada está dizendo aqui é que nem mesmo a religião ou as religiões, né, que existem no mundo, e nem mesmo os códigos morais da sociedade civil, eles resolverão os nossos problemas, né? É por isso que existe o verso famoso também, e muitas vezes as pessoas se confundem, né, com o seu significado, que é o verso 66 do capítulo 18, o último capítulo da Gita, que diz Sarva Dharma Parityaja, em que Krishna diz, abandone toda variedade de religião, né, e renda-se a mim. Então, de fato, nem mesmo as religiões, né, os princípios religiosos, eles conseguem nos fazer humanos melhores. Os códigos morais nos conseguem fazer seres humanos melhores, pessoas melhores, para conseguirmos viver em comunidade, em sociedade. Mas esses códigos morais e essas religiões, elas não vão resolver o nosso problema. É por isso que a gente, quando as pessoas perguntam, né, poxa, vocês são uma religião? Também, né, não deixa de ser Hare Krishna, Vaishnava, por ter uma ritualística, por ter a escritura, né, por ter vários tópicos que são próprios das religiões, também somos uma religião. Mas, mais do que uma religião, o que a gente tem aqui é uma filosofia transcendental que vai nos liberar desse mundo, né? É algo muito maior do que a religião. Então, mesmo os Hare Krishnas, se eles se apegam somente aos tópicos da religião, né, assim, ficam muito apegados às questões religiosas, ou seja, aos princípios religiosos, né, eles não avançam muito. Né? O que a gente precisa fazer é realmente entender esse conhecimento com a nossa inteligência, né, apreciar esse conhecimento com a nossa inteligência, para a gente começar a elevar a nossa consciência até, de fato, a consciência de Krishna pura, né? Então, se a gente se apegar aos princípios religiosos apenas, a gente vai continuar nesse ciclo de problemas, de nascimentos e mortes, assim, sem conseguir resolver mesmo o pesar, o vazio que existe em nós, né? Então, é bem interessante isso que Prabhupada já falou aqui logo no início. E ele continua.
ele podia compreender, ele está falando aqui de Arjuna, né? Só dar uma boa noite aqui para o Bhakta Adriano, Klaisman, Laércio, Vrajagopi, que arrancou o siso, tá lá descansando, e Zirta, Hare Krishna, boa noite a todos. Bom, Prabhupada continua a falar aqui de Arjuna. Ele podia compreender que seu pretenso conhecimento era inútil para afastar seus dilemas, que estavam debilitando toda a sua existência. E sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna, era-lhe impossível resolver essas perplexidades. Mais um tópico aqui bem interessante. Hare Krishna Lilarani, boa noite. Mais um tópico aqui bem interessante que Prabhupada está falando sobre esse assunto, né? Ele diz que Arjuna cai na real, como a gente costuma dizer, né? Cai a ficha de que todos aqueles argumentos que ele estava dando até agora, né? A gente viu na leitura dos versos anteriores, Arjuna dá vários argumentos interessantíssimos. Mas o próprio Arjuna, ele cai na real que mesmo todos esses argumentos, todos esses tópicos, né, eles não conseguiriam resolver a sua perplexidade. Essa palavra foi usada por Prabhupada no significado do verso anterior, verso 7, né, que ele vai estender esse assunto sobre a perplexidade, que é bem interessante, as perplexidades da vida, que são parte do mundo material, né? Ele faz até a analogia da floresta incendiada sem ninguém colocar fogo nela. Isso é parte do mundo material. Então, ele está dizendo aqui que Arjuna cai na real de que vai ser impossível para ele resolver os problemas apenas seguindo os códigos morais e os princípios religiosos, né? Então é interessante, como a gente estava falando, trazendo para a nossa vida atual, como as religiões e mesmo os códigos morais da sociedade civil, eles podem nos ajudar, principalmente as religiões, eles podem nos ajudar a aceitar as perplexidades da vida, né? Por exemplo, né, no Espiritismo, eu lembro que quando eu entrei em contato a primeira vez com o Espiritismo, com a filosofia espírita, eu entendi que a morte fazia parte, né? A gente começa a aceitar a ideia de morte e etc. E várias outras coisas, né? Outras religiões, a gente começa a aceitar essas perplexidades, mas as religiões, o Dharma material, os códigos morais, a sociedade, a família, isso não vai conseguir resolver as perplexidades da vida. Conseguem nos ajudar a aceitá-las, mas não a resolvê-las, né? E a gente daqui a pouco vai falar do mestre espiritual, mas vocês perceberam que Prabhupada, ele está o tempo todo aqui falando sobre o mestre espiritual, né? Sem a ajuda de um mestre espiritual, isso não será possível. Yasya Prasada, como é que é? Yasya Prasada, Bhagava Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi. Essa música que a gente canta no Mangala Arati, né, na cerimônia das 4:30 da manhã, ela fala isso, né? Sem o mestre espiritual, nós não vamos alcançar nada, né? Não vamos avançar, não vamos entender. E Prabhupada, o tempo todo no significado, apesar de eu não estar ainda tocando nesse assunto, ele está falando, sem a ajuda do mestre, sem o representante de Krishna, não vai rolar. E Arjuna caiu na real acerca disso, né? Vamos continuar a leitura. Agora sim vamos falar sobre isso. Olha, ele diz, conhecimento acadêmico, erudição, posição elevada e etc. são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Krishna. Então, de fato, nada vai conseguir nos ajudar melhor do que a Suprema Personalidade de Deus. Imagina, ele é a causa de tudo. Ele é o criador, mantenedor e aniquilador desse mundo. Ele está nos corações de todos. Ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Ele é o objetivo último da vida. Imagina, quem mais poderá nos ajudar? Não é o Chapolin, é além da Suprema Personalidade de Deus, né?
Então ninguém mais além dele realmente, ou dos seus representantes, vai conseguir nos ajudar ou resolver esse problema que tem dentro de todo mundo. Boa noite, Gaura Krishna, Hare Krishna. Estava aqui cozinhando para a deidade agora e agora está online. Vamos continuar aqui a leitura. Portanto, conclui-se que um mestre espiritual que seja 100% consciente de Krishna é um mestre espiritual autêntico, pois ele pode solucionar os problemas da vida. O Senhor Chaitanya disse que aquele que domina a ciência da consciência de Krishna, independentemente de sua posição social, é o verdadeiro mestre espiritual. Então aqui Prabhupada está introduzindo um outro assunto bem importante dentro da nossa tradição, dentro da nossa filosofia, que é, mas quem é esse mestre espiritual? Quem é esse representante de Krishna que vai realmente poder nos ajudar? Que sem ele não é possível chegar a lugar nenhum. E Prabhupada está dizendo aqui, né, que ele tem que ser 100% consciente de Krishna. Mestre espiritual genuíno é aquele que é um mestre na ciência de Krishna. Isso significa que ele não só tem o conhecimento sobre a ciência de Krishna, mas ele tem a aplicação. Ele é um acharya, ele é um exemplo, ele consegue aplicar o que ele estuda, o que ele fala, né? E outro tópico aqui que Prabhupada vai começar a introduzir agora nas próximas palavras dele, é que esse mestre espiritual independe de coisas que as pessoas acham que ele depende. Na verdade, é uma questão de consciência, de atitude, de postura, né? É assim, porque essa consciência dele, ela vai aparecer através não só das suas palavras, mas do seu exemplo, da sua postura, das suas atitudes, do seu comportamento. Então, esse mestre espiritual genuíno, ele tem que ser 100% consciente de Krishna, ele tem que estar pleno na ciência de Krishna. Não necessariamente, como as pessoas acham, ele deve ser um sannyasi, ele deve ser um homem, ele deve ser um senhor, né? A gente fica muito apegado a essas questões que são tradicionais, ok, mas que não são a essência. O mestre espiritual genuíno, ou seja, o mestre espiritual verdadeiro, ele precisa estar consciente de Krishna e agir, né, consciente de Krishna, e não ser isso ou aquilo. Então, Prabhupada vai citar aqui um verso do Chaitanya Charitamrita, que diz Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kenenaya, um verso muito famoso do Chaitanya Charitamrita, muito citado por Prabhupada. E aí Krishna Tattvaveta Sei Guru Raya. Esse verso diz o seguinte: não importa se alguém é um Vipra, que é um estudioso erudito na sabedoria védica, ou nasceu em família inferior, ou está na ordem de vida renunciada. Se ele é mestre na ciência de Krishna, é o mestre espiritual perfeito e genuíno. Então, é com esse verso que a gente trata desses assuntos, e muitos acharyas trataram desse assunto, né? De que o mestre espiritual, ele pode ser mesmo um Shudra, né? Para quem não está muito familiarizado com o tópico das castas, né? Ou a casta já é uma coisa muito vulgarizada, né? Mas a gente chama de Varnashrama Dharma. Então, mesmo uma pessoa que nasceu numa família simples, de trabalhadores braçais, não importa se ela é consciente de Krishna, ela é um mestre espiritual genuíno, né? Mesmo que a pessoa seja uma mulher que tradicionalmente não entra, né, nesse caminho da erudição. Geralmente eu tô falando no sentido védico, tá, pessoal? No sentido de antigamente, né? Geralmente as mulheres, né, eram mães de família, né? Nesse sentido de ficarem mais cuidando dos filhos, etc. Mas mesmo uma mulher, né, que geralmente não enveredava por esse caminho da erudição ou da instrução a discípulos, né? Se ela é consciente de Krishna e tem uma postura e um comportamento consciente de Krishna, então ela é um mestre espiritual perfeito. Então esse verso do Chaitanya Charitamrita é bem importante, né? Prabhupada continua dizendo assim:
Logo, não sendo mestre na ciência da consciência de Krishna, não se pode ser um mestre espiritual autêntico. Ou seja, não é porque ele é um vipra, ele é um erudito na cultura védica, não, na sabedoria védica, né, que ele pode ser um mestre. Né? O mestre espiritual genuíno não tem a ver com isso, não tem relação com isso, apesar disso ser importante para um mestre espiritual. Porque a pessoa ela pode ter memorizado centenas de versos, mas ela pode estar repetindo aquilo ali igual um papagaio, sem nenhum tipo de realização, né? Então não é isso que vai torná-la um mestre espiritual. E aí Prabhupada continua, também se diz na literatura védica, outro verso muito importante, muito citado, esse do Padma Purana, que vai trazer outra informação muito importante acerca do mestre. Diz assim: Shat karmani punovi pro mantra tantra visharada avaishnavo guru nasya vaishnavashva pacho guruhu. A tradução é: um brahmana erudito, versado em todos os assuntos do conhecimento védico, não está apto a tornar-se mestre espiritual se não for um Vaishnava, ou hábil na ciência da consciência de Krishna. Mas a pessoa nascida em família de casta inferior pode tornar-se mestre espiritual se for Vaishnava, ou consciente de Krishna. Ou seja, esse é um dos versos mais citados e importantes para falar do seguinte assunto: um Vaishnava, ele é superior a um Brahmana erudito. É bem interessante esse tópico, né? Para quem não sabe, quando a gente está falando um Vaishnava, a gente está falando de um devoto puro de Krishna, uma pessoa que está 100% consciente da sua relação com a Suprema Personalidade de Deus. Ele já entendeu tudo, né? Ele é um devoto puro da Suprema Personalidade de Deus, ou seja, ele já chegou no topo do topo da realização espiritual. E um Brahmana erudito, né? Um Brahmana o Varna, né, que a gente chama, mas na Índia também se fala em casta e etc. Um Brahmana é um professor, é um estudioso, é um erudito, né? Uma pessoa que passou a vida estudando muito e conhece muito essa sabedoria espiritual védica. Mas o que esse verso diz é que mesmo um Brahmana erudito que conhece todos os assuntos do conhecimento védico, ele não está apto a tornar-se mestre espiritual se ele não for um Vaishnava. Ou seja, o devoto puro do Senhor, ele sim está apto a se tornar um mestre espiritual, uma pessoa que vai poder conscientizar outras, né? Porque ele de fato já se rendeu. O Brahmana erudito, ele pode ter muito conhecimento, mas muitas vezes ele não tem realização e ele ainda não está totalmente rendido. Ou ele é um especulador, né? Ou seja, uma pessoa que, apesar de ter muito conhecimento, ela destoa um pouco aquele conhecimento, ela traz um pouco da sua personalidade, dos seus pensamentos, dos seus maus hábitos para aquele conhecimento. Então ele não passa aquilo de maneira transparente, né? Por isso que ele não pode ser um mestre espiritual se ele não for um Vaishnava. Um Vaishnava, ele já se rendeu, ele já realizou, ele já entendeu, e aí sim ele pode então compartilhar esse conhecimento. É por isso que a gente diz, né? A gente considera, é normal, nós, né, na nossa tradição, dentro dos Hare Krishna, etc., nós considerarmos todos os mestres espirituais um devoto puro, né? Não importa se você acha que é mesmo ou não, se você vê determinados mestres, né, com alguns defeitos dentro da sua visão, dentro do seu olhar, não importa, a gente sempre considera que os mestres espirituais dentro da tradição, né, que passaram por todos os protocolos devidos, né, dentro da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, nós sempre consideramos devotos puros, tá? Vaishnavas. Ok? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Se alguém quiser fazer um comentário durante, tá, a aula, pode ficar à vontade.
Os problemas da existência material, nascimento, velhice, doença e morte, não podem ser extintos pelo acúmulo de riqueza e pelo desenvolvimento econômico. Em muitas partes do mundo, há estados que estão repletos de todas as condições materiais favoráveis, que estão plenos de riqueza e são economicamente desenvolvidos, mas os problemas da existência material continuam presentes. Eles estão procurando paz de diferentes maneiras, mas somente podem alcançar a verdadeira felicidade se, através do representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Krishna, consultarem Krishna, ou o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavata, que constituem a ciência de Krishna. Então, esse tópico que Prabhupada traz aqui também é muito importante, né? A gente fala bastante. Como que vocês já devem ter visto nos jornais, né, nas pesquisas científicas aí, de como existe um alto índice de suicídio em países com IDH alto, por exemplo, né? Um índice de desenvolvimento econômico humano muito alto, ou seja, são pessoas que materialmente estão bem, né? São lugares com boa educação, com boa saúde, bom saneamento básico, pessoas ricas, inclusive, né? E a gente vê que existe um índice, até, não sei se eu posso dizer mais alto, né? Mas um índice alto aí entre as pessoas mais ricas e os lugares, né? Na Europa, por exemplo, que é um lugar muito mais, assim, com IDH mesmo mais elevado do que América do Sul, por exemplo, né? O índice de suicídio é maior do que aqui. Então é interessante a gente pensar, né, como nem mesmo o desenvolvimento econômico, e Prabhupada fala aqui também desenvolvimento econômico e acúmulo de riquezas, né, e mesmo estados com todas as condições materiais favoráveis, essas pessoas continuam com esse vazio, o famoso vazio que a filosofia mesmo ocidental fala tanto, né? E todo mundo fala tanto, eu já tive tudo, já tenho tudo, e continua uma insatisfação, continua um vazio, né? Como que vai resolver isso? Então, realmente, esse vazio, essas perplexidades, essas desilusões, essas frustrações, elas vão continuar, né? E elas são, assim, a sociedade tentar resolver isso por si só, de maneira material, é dito que são, Prabhupada diz, né, que são tentativas inúteis, tá? De tentar resolvê-los. Realmente, as saídas materiais não vão resolver as nossas perplexidades e os nossos vazios. Deixa eu ver aqui a pergunta do Yarley. Vi em algum lugar que, por conta de alguns preconceitos, Prabhupada adotou a segunda iniciação, porque assim não poderiam reclamar que a pessoa não é brahmana. Não lembro onde li. Já viu sobre isso? Não foi... eu não sei se foi assim. Eu nunca li sobre a segunda iniciação, mas Prabhupada demorou um pouquinho, né? Segundo a biografia dele, o Prabhupada Lilamrita, demorou um pouquinho para tomar sannyasi, né? Ele realmente achava que não era necessário, ele não queria tomar sannyasi. Na Índia é muito comum existirem muitos sannyasis, que é essa vida renunciada, né, que põe laranja e renuncia e vai pregando e tal. E na Índia é muito comum terem sannyasis, assim, charlatões mesmo, falsos, né, que ficam tentando ganhar dinheiro, e às vezes tem até esposa, família, e finge que é um sannyasi, sei lá. Tem muito disso lá. Então, Prabhupada, ele já tinha internalizado, né, o que ele precisava. Então, ele achava que não precisava tomar sannyasi, e ele não queria, né? Ele demorou um pouco assim para tomar sannyasi, mas as pessoas, os irmãos espirituais dele, e as pessoas falavam: olha, você está querendo pregar, você já saiu de casa, você já é um sannyasi, né? Você já renunciou e está querendo dedicar a sua vida à pregação. Ele viajava e imprimia revistas, etc., escrevia, e as pessoas falavam: olha, ninguém vai te levar a sério se você não for um sannyasi. É uma questão tradicional na Índia. Se você não botar um açafrão aí e se tornar um sannyasi,
você não vai ser levado a sério, ninguém vai querer te ouvir. Então, aí ele ainda fica um pouco relutante com isso e acha que, né, pode ser ouvido mesmo sem ser um sannyasi, mas aí ele tem um sonho com o guru dele. E acho que não sei se foi mais de uma vez, alguma coisa assim, e o guru dele fala pra ele tomar sannyasi, sim. E aí ele toma sannyasi e, enfim. Mas realmente não existia muita diferença, sabe, entre antes e depois de tomar sannyasi. Mas ele seguiu a instrução do seu guru, que foi dada por sonho, né? Ok, Arley? Vamos continuar a leitura aqui. Deixa eu ver a hora. Acabou o nosso tempo, mas acho que eu vou finalizar aqui, só pra gente não deixar para amanhã, só tem 2 parágrafos. Se desenvolvimento econômico e confortos materiais pudessem afastar as lamentações pelos inebriamentos familiares, sociais, nacionais ou internacionais, então Ajna não teria dito que até mesmo um reino terrestre inigualável ou uma supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais seriam incapazes de afastar suas lamentações. Ele buscou, portanto, refúgio na consciência de Krishna, e este é o caminho certo para a paz e a harmonia. Então, Arjuna, nesse verso, né, ele fala, vou até repetir para a gente relembrar, não serei capaz de suprimir esse pesar, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável com soberania como a dos semideuses nos céus. Então, Prabhupada está dizendo, né? Se nem desenvolvimento material e conforto material, né, desenvolvimento econômico e conforto material ia resolver, né, e afastar as lamentações, então Arjuna ele se toca disso e ele busca então refúgio em Krishna. É interessante a gente pensar nisso, né, porque a maioria das pessoas elas são a gente chama de segunda inteligência. Não, inteligência de segunda classe. O que isso significa? A pessoa que ela tem uma inteligência de primeira classe, ela observa que aquilo está acontecendo ao seu redor com outras pessoas e ela não precisa passar por isso. Ou ela recebe uma instrução e ela... ok, aceita. Ela não precisa passar por aquilo para realmente ver que aquilo acontece, né? Vou dar um exemplo porque eu acho que eu estou muito abstrata. Uma pessoa que tem inteligência de primeira classe, ela recebe uma instrução, olha, não faça isso. E a pessoa não questiona, ela fala, ok, claro, a instrução vindo da pessoa certa, ela fala, ok, ela não precisa ir lá fazer e ver que dá errado, né? A instrução não faz que vai dar errado. A pessoa de inteligência de primeira classe, ela não faz. Ela acredita, ela aceita, ela tem inteligência. A pessoa com a inteligência de segunda classe, ela tem que ver para crer, né? A maioria de nós tem a inteligência de segunda classe, ela tem que ver para crer. Então, ela vai lá e faz, aí ela quebra a cara e aí ela aprende. Aí ela fala, tá bom, tava certo realmente, né? Aquela intuição ou aquela instrução, aquele conselho, ou aquilo que eu vi os outros passarem, eu fui fazer também e passei pela mesma frustração, aí ela para. E ainda tem a pessoa de inteligência de terceira classe, que é aquela que vai, faz, continua sofrendo e continua fazendo, né? Não aprende. Mas o que eu quero falar é da pessoa de inteligência de segunda classe, que é a maioria de nós, né? A gente até aprende, mas a gente precisa passar por aquilo. Então, por que eu tô falando isso? Porque depois de muito tentar, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, eu particularmente tenho essa sensação. Depois de muito tentar, ou de tentar muitas coisas, né? E nada funcionar, a gente começa, aí sim, aí a gente começa a se render. Não sei se vocês têm essa sensação, né? De que passaram já por muita coisa, já tentaram muitos caminhos, já tentaram soluções de diversas formas e nada resolveu. Aí você fala, caramba, não tem nada que resolva, né? E aí quando você ouve essa literatura e você começa a conhecer a Suprema Personalidade de Deus, aí você fala assim, realmente, então agora eu vou me render, porque
eu já fiz de tudo, né? E tudo foi frustrado, nada resolveu, a insatisfação, a depressão, a ansiedade, tudo continuou, né? Então a filosofia ela começa a fazer sentido. Vou dar um exemplo particular, né, da minha vida particular. Antes de conhecer a consciência de Krishna, eu era... Não posso dizer que eu era espírita, porque eu não era praticante, como dizem, né? Mas a minha mãe era umbandista, né? Eu ia em centros espíritas, kardecistas, e agora é muito comum os que misturam também umbanda com kardecismo, enfim. E eu tinha duas entidades vivas que eu adorava, né? Que era São Cosme e Damião, desde a minha infância, e Iemanjá também. Esses dois, assim, desde a minha infância, eu sempre... tive uma relação de adoração, de devoção por eles, né? Mas sempre aquela devoção de pedir, né? Mas enfim, e aí, antes de conhecer a consciência de Krishna, eu estava passando por mais uma frustração na minha vida, mais uma perplexidade, dentre tantas outras que acontecem nas nossas vidas, né? E aí eu fui à praia, assim, um dia, olhei para o mar e falei assim, ai, rainha do mar, né? Conversando com Iemanjá, eu falei, ai, rainha do mar, eu tô cansada, eu tô passando para Iemanjá, por favor, me mostra assim o caminho. Sensação, não sei se vocês têm, né? De assim, nossa, já tentei de tudo, né? Já assim, muita coisa não dá certo. Então, Prabhupada está dizendo, né? Arjuna, quando ele percebe que todos aqueles argumentos que ele deu, dármicos, dentro dos códigos morais, e toda aquela frustração ali, toda aquela indecisão em relação à guerra, nada estava conseguindo resolver, estava fazendo conseguir ele ser firme, então ele começa a se render, né? E buscar refúgio no último refúgio, no único refúgio verdadeiro, que é a Suprema Personalidade de Deus, né? E Arley falou que travou, caiu um pouquinho aqui rápido, mas acho que voltou. Bom, vamos continuar aqui, tá acabando a leitura. A qualquer momento, o desenvolvimento econômico ou a supremacia sobre o mundo podem terminar por cataclismos da natureza material. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como atualmente procuram os homens que querem ir à Lua, também pode acabar com um só golpe. Realmente não dá, né, gente? Assim, as pessoas que ainda estão colocando suas fichas, se apoiando em coisas materiais como desenvolvimento econômico, supremacia sobre o mundo, isso aí é uma grande ilusão, né? Assim, eu acho que isso já está um pouco claro, né? Não sei se está claro para todo mundo que está assistindo aqui, mas na verdade para a maioria das pessoas no mundo não, né? As pessoas continuam colocando suas fichas e se apoiando em coisas que são temporárias e são muito frágeis, né? Por exemplo, você colocar a sua felicidade em cima de uma pessoa, a pessoa vai morrer, a pessoa pode ir embora, a sua felicidade não pode depender de uma pessoa, né? Ou o seu bem-estar depender da sua casa ou da sua família. Pode vir aí, Deus me livre, mas pode vir um deslizamento, um raio, sei lá, e acaba tudo, né? Um incêndio, assim, ó, num estalar de dedos, né? Então, realmente, assim, colocar as nossas fichas em coisas tão temporárias e tão frágeis, né? Prabhupada tem um significado do Bhagavatam, que ele fala que a vida material, olha que forte, né? Prabhupada é muito forte. Ele fala que a vida material é como um castelo de areia, né? E a qualquer momento, ele fala por dois motivos, que eu nunca me esqueci, assim, que a vida material é como um castelo de areia. O primeiro é que, sabe quando você faz um castelo de areia? É sempre perto da água, né? Que é onde tem a água molhadinha. Então, é muito rápido, você faz e já vem a onda, né? E leva. Aí você faz um pouquinho mais afastado, vem uma onda maior e leva. Então, o primeiro motivo dessa analogia da vida material com castelo de areia é que a onda vai levar muito rápido, né? Vai acabar, o tempo assim é temporário, é muito rápido.
E o outro motivo é que nós somos como crianças, né? Somos crianças espirituais, brincando de castelinho, né? Ou seja, a vida material é a entidade viva aí, brincando de castelinho, né? Deixa eu ver aqui o comentário do Laércio. O serviço devocional se apresenta para aqueles que estão materialmente esgotados. Exatamente, isso é dito no Śrīmad Bhagavatam, né? Principalmente ali no... Não me lembro agora se é o Uddhava Gita, né? Ou nos ensinamentos ali da Rainha Kunti. Mas realmente, eu lembro que no Uddhava Gita tem algo... Bom, isso vai ser falado em vários momentos, né? Mas lá no canto 11 também tem, né? Realmente, as pessoas que não estão esgotadas materialmente, elas não vão encontrar o mestre espiritual, né? Como o Prabhu falou aí, o serviço devocional ele vai se apresentar para aqueles que já estão esgotados materialmente. E Arley está assistindo a live comendo o bolo que fez para Krishna. Que legal! Que legal! Saboreando aí a misericórdia, né, de Krishna, prasada. Vamos terminar aqui. O Bhagavad Gita confirma isso. Kshine punye martya lokam vishanti. Quando os resultados das atividades piedosas se extinguem, a pessoa que está no auge da felicidade recai na mais baixa condição de vida. Muitos políticos do mundo sofreram essa queda. Estas apenas constituem mais causas de lamentação. Prabhupada está dizendo aqui que além de ser tudo muito temporário, tem um outro ponto, o karma e a cota de cada um, né? Como que funciona o karma? Devido às suas atividades piedosas, você vai ganhando, o pessoal brinca de credit karma, né? Então você vai ganhando condições materiais favoráveis, né? E você pode nascer inteligente, rico, bonito, ter boa família e etc. Mas na própria vida material, esses méritos das suas atividades piedosas passadas, eles vão acabando, eles vão gastando. E a hora que ele acabar, meu amigo, que você não tiver mais o mérito de um bom karma no sentido de desenvolvimento material, já era. Aí começa o sofrimento todo de novo, as mazelas da vida material, né? Então, a pessoa quando está no auge da felicidade, aí tem uma queda, né? Porque acabou o credit karma dele, né? E aí começa a lamentação, Prabhupada diz. O Laércio diz, só os tolos colocam suas esperanças nesse planeta, conhecido como planeta morte. Muito bom, Prabhu, é verdade. Parece que você está citando de algum lugar, né? Assim, pelo menos parafraseando, mas esse eu não vou saber a referência, né? Realmente, existe uma história, né, do Rio, enfim, não vou contar a história aqui que a gente já está acabando a aula, mas que ele pergunta, né, o Dharma pergunta para Yudhishthira o que é mais absurdo nesse mundo, e ele fala, o mais absurdo é que todo dia alguém morre, a gente vê as pessoas morrerem o tempo todo, mas ninguém se prepara para a morte, as pessoas continuam colocando suas esperanças, né, assim, na vida temporária, né, que vai acabar em um piscar de olhos. Muito boa essa citação, Prabhu. Só os tolos colocam suas esperanças nesse planeta, conhecido como planeta morte. Vai acabar, né? Melhor não colocar muitas as fichas aqui. Terminando agora sim, o último parágrafo. Portanto, se queremos subjugar a lamentação para sempre, temos de nos refugiar em Krishna, como Arjuna está buscando fazer. Por fim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse definitivamente seu problema. E esse é o caminho da consciência de Krishna. De fato, só existe um único e verdadeiro refúgio. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Parece uma coisa assim, né, fanática. Eu lembro quando eu ouvia os evangélicos falando só Jesus salva, e eu achava uma coisa assim muito fanática, porque eu era um pouco universalista também, no sentido de pensar, não, existem vários caminhos e tal. De fato, existem vários caminhos para se chegar até Deus, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que dizer que só existe um único refúgio, um único e verdadeiro refúgio, que é a suprema personalidade de Deus,
É no sentido de dizer que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a causa, como eu falei no início aí, né? A causa de todas as causas, a meta última da vida. Então, nós podemos buscar refúgio, proteção, apoio em muitas coisas. Mas o único refúgio que vai, de fato, resolver o nosso problema é Krishna, a causa de todas as causas. Ok? Bom, passei um pouquinho do tempo, mas acho que foi legal. Deixa eu dar uma boa noite para quem ficou. Muito obrigada por terem ficado aí. Yarley, Cazé, Bacta Adriano, Lila Govinda Dassa, que é o Laércio. Você é de onde, Prabhu? Lila Govinda Dassa, é aqui do Rio mesmo? José Luiz César, Hare Krishna, que bom que você está aí com a gente. E o Jair Cavitioli. O Lila Govinda falou também, para o gozo dos sentidos, existem planetas superiores, onde a duração de vida é bem maior. Na Terra, o tempo é muito curto. Realmente, né? Para quem quer desfrutar, existem outros planetas em que realmente isso pode ser feito, né? Um desfrute assim, maior e por mais tempo. A Terra realmente é complicado querer desfrutar aqui, é uma grande tolice. Aqui é praticamente só sofrimento. Concórdia, Santa Catarina. Legal, Prabhu, muito legal. Então, muito obrigada a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada, Bhagavad Gita, Ki Jai.